Oi, segundo ano, tudo bem? Como vai? Professor Adriano aqui de novo. Quero falar com vocês um pouquinho aqui rapidinho sobre o nosso encontro aqui hoje, né? Esse vídeo que eu estou gravando para vocês, prometo que vai ser um vídeo rápido, não vai ser vídeo longo, não. Eu vou ser bem objetivo no que precisa ser dito, tá? E quero conversar com vocês aqui, lembrar uma coisa antes de mais nada, né? Você que assiste aí essas suas aulas gravadas, né? É importante você, na medida que vê a aula gravada, colocar a dúvida num papel e procura por nós, tá bom? No caso aqui, procura por mim, tá bom? Não leva a dúvida com você aí na sua casa, deixa ela aí, entendeu? Você anota, esquece, porque isso pode te prejudicar. Isso pode fazer você perder a questão da explicação, tá? Você vai perder ponto importante aí que depois vai fazer falta na hora de fazer uma atividade, na hora de fazer a prova, né, que você vai fazer e tal. Mesmo para você usar em outras matérias, né, elementos aí da sociologia, da filosofia, tá bom? Deixa eu falar uma coisa importante aqui, que é volte quantas vezes for necessário, o ponto específico em que você ficou com dúvida, anote, procure depois, não deixa de falar. Estou sempre à disposição, estou aqui em casa também como vocês. O que pode acontecer é eu responder mais tarde. Por exemplo, você vai falar comigo de manhã, aí eu vou conseguir responder só à tarde, porque eu estava ministrando aula também, mas não vai passar para o outro dia, né? Só se você passar muito tarde da noite eu não ver. Mas eu vou responder sim, nós vamos resolver todas as coisas. Tá bom? Então vamos lá. Eu vou dividir a tela com você para a gente falar um pouquinho aqui de um assunto que nós vimos, né? E que é importante. Tá bom? Bom, gente, então, aí é o que nós falamos, acho que você está lembrado, caiu até na prova aí, né? Apareceu esse assunto aí na prova, que é sobre a fenomenologia, né? O estudo dos fenômenos. Então, está lá na apostila 12. É importante lembrar também, mas professor, na apostila 12 tem outros nomes, não é? Que tem lá para ler sobre fenomenologia e tal. Sim, tem outros nomes, mas o importante é você prestar atenção na hora de ler, porque é somente o Russell, tá? Somente o Russell que nós vamos estudar e discutir um pouquinho sobre a fenomenologia. Tudo bem? Segundo ano, tranquilo? Beleza? Tá bom. Então, você vai ler lá na apostila, você vai ver que a fenomenologia é a ciência que estuda o aparecimento das coisas. Tá bom? Aparecimento das coisas aí, quando ele fala aparecimento das coisas, é o fenômeno, tá? Então, é a ciência que estuda o aparecimento dos fenômenos, tudo bem? Como ele aparece, ok? Muito bem. Fenomenologia vai ser, então, um método para conhecer a essência das coisas e da própria consciência. O que isso significa? A fenomenologia significa o estudo de tudo, absolutamente tudo aquilo que acontece. Tudo bem, gente? Então, o que você precisa pensar? Qualquer coisa que passe pela tua cabeça entra como um fenômeno. É um fenômeno. Vontade de dormir no sofá é um fenômeno, apareceu. Vontade de ir até o McDonald's, comprar alguma coisa no drive-thru e voltar. É um fenômeno, ok? Então, uma briga de rua é um fenômeno. A polícia, um roubo a banco é um fenômeno. Então, exatamente isso, tá? Aparição.
Tudo que aparece é o fenômeno, tá? Isso é o fenômeno, é a aparição. Tudo bem? E o mais importante, lembrar as coisas que são e as coisas da própria consciência. As coisas que aparecem, não é? E as coisas que estão dentro da sua consciência também. Olha só, para Russell, o mundo é um fenômeno que precisa ser revelado, assim como ele se apresenta, tanto fora da consciência ou dentro da consciência. Então, quando ele fala que o mundo é um fenômeno, gente, é literalmente isso, tá? O mundo. O mundo. Tudo que você pensar, tudo, qualquer tipo de coisa que passar pela sua cabeça, qualquer tipo de coisa que você olhar para a sua direita, olhar para a esquerda, os acontecimentos, tudo isso ele vai chamar de fenômeno. Né? A forma de pensar, a religião, o amor, a briga, o ódio, o nascimento, a morte. Ele vai dizer tudo isso é um fenômeno e tudo isso precisa ser desvelado, revelado. Né? O que é revelar? Esclarecer, mostrar em detalhes. Não é? O que é desvelado? Não está escrito aí, mas eu estou te dizendo. Desvelado é o quê? Tirar o véu. Desvelar, tirar o véu. Né? E na medida que você tira o véu, você enxerga melhor. Tá certo? O que acontece tanto no campo da sua consciência quanto fora dela. Tá bom? Então, o que a gente percebe aí? O que nós temos aqui? Nós temos uma situação importante que vai chamar a atenção para uma coisa muito séria, que é quando nós falamos, não é? Muitas vezes, mas eu não. Como posso falar? Eu não entendi muito bem o que aconteceu com aquele movimento social sobre os negros. Então, porque de alguma forma ele é um fenômeno e precisa ser revelado. Mataram o cidadão lá nos Estados Unidos e tal, e mexeu com o mundo todo. Quando você começa a olhar do ponto de vista da fenomenologia, você vai ver que tudo o que acontece, tanto fora da consciência ou dentro dela, vai nos levar a refletir sobre o quê? Sempre, no caso brasileiro, morre negro daquele jeito. E aí? No Brasil, se você for contar, morre tanto, mas tanto negro daquele jeito, ou até pior, e não houve uma indignação. Claro, fique muito claro aqui, que eu não estou dizendo, né? Eu não estou deslegitimando a situação que houve, tá? Não estou dizendo que não precisava haver, ou que foi bobeira ou não foi bobeira, não é nada disso que estou dizendo. Eu estou dizendo uma coisa, que é muito sério o que houve, só que isso acontece constantemente no caso brasileiro, tá? Então, quando ele fala as coisas tanto fora da consciência ou dentro dela, ele está chamando uma reflexão mais profunda. O Russell, ele quer colocar uma reflexão bem séria sobre esta situação. Não é? Por exemplo, que eu dei. Poderia dar outra situação aqui. Violência contra... Não, violência, tá? Vamos falar de violência. Por que ninguém liga? Ou por que se fala muito pouco sobre a violência contra o idoso? Agir de violência contra o idoso, com o idoso, não é? Por que ninguém fala? Percebe também? Ninguém não. Tem muita gente que fala, mas por que não ganha a mesma expressão? Por que não fazem uma passeata na Avenida Paulista falando em favor dos idosos? Por que não? Por que nunca eu vi? Eu nunca vi uma passeata em favor dos idosos. Não vi. Então, o que acontece? Eu acredito que nós precisamos levar muito a sério o que o Russell coloca, que o mundo precisa ser revelado.
assim como ele é. Isso que ele coloca, né? Precisa ser revelado assim como ele se apresenta, como ele é. O problema é que quando nós desvelamos o mundo, quando nós revelamos o que acontece no mundo, nós não fazemos como ele é. Quando falamos de violência, nós acabamos, de alguma forma, selecionando o que é violento e o que não é. Nós não falamos da violência no seu sentido mais amplo, sobre todas as coisas, tá? Então é isso que ele vai colocar, que ele vai dizer para nós. Olha só, o que ele coloca mais sobre a consciência? A consciência é sempre a consciência de algo. Não existe consciência sobre o nada, tá? Então ele vai colocar isso. A consciência é sempre a consciência de algo e não existe a consciência sobre o nada, tá certo? Ok? Então, quando a pessoa fala assim, não sei o que eu estou pensando, não, fiz sem querer. Não existe fazer sem querer. O que vai existir é você não ter a certeza do resultado daquilo que nós fizemos. Mas, quando nós fazemos, nós temos sim noção. Nós não temos 100% do controle dos resultados, né? Do que aconteceu. Mas nós sabemos sim, entendeu? O que acontece. Tá? Por que isso? Porque não tem como haver uma consciência sobre o nada. Se é uma consciência, é porque houve alguma coisa. Então, isso precisa ficar claro, isso precisa ficar entendido, para que, na medida que formos fazer alguma coisa, formos caminhar, né, com a nossa vida, sempre se perguntar, por que que aconteceu isso? Não é? Como que foi acontecer isso? É importante porque a nossa consciência ela não é vazia, tá? Você pode ter dificuldade para localizar qual é a essência, né? De onde veio esse pensamento, mas que é do nada, isso não é mesmo, tá? Vazio não é de jeito nenhum, tá bom? Então, ele vai falar também uma coisa importante sobre a consciência plástica, né? A consciência plástica é imutável. Então, a consciência plástica imutável, justamente por isso, ela tem o tempo todo, ela vem o tempo todo passando por mudanças, né? Ok? Por que plástico, né? Plástico porque ele vai se moldar a qualquer momento, a qualquer situação. O plástico, ele acaba sendo moldado, tá? O plástico, se você pegar, eu costumo dizer, né, um plástico mesmo, sacolinha de supermercado, e envolvê-la num copo, ela vai ganhar o formato do copo. Se você envolvê-la num prato, ela ganha o formato do prato. Mesmo plástico. Veja que o mesmo plástico que ganhou o formato do copo vai ganhar o formato do prato, vai ganhar o formato do talher, vai ganhar o formato de uma arma. Então, é nesse sentido que ele fala que a consciência é plástica. Tá? A consciência vai se moldar ao momento. A consciência, ela vai se moldar às situações. E é importante lembrar que isso muitas vezes é involuntário. Sabe aquela pessoa que diz assim, não consigo deixar de fazer. Nossa, quando eu vejo, eu já fiz. É uma mania. Isso porque a consciência é uma coisa que é o quê? Plástica, tá certo? Por isso, ela é mutável e o tempo todo ela vai passar por mudança, justamente porque é mutável, ela muda. Mudei de ideia. Eu queria ir para a praia, mas depois eu conversei com a minha namorada e quero ir agora para Campos de Jordão. Então, a consciência mudando, ela se adapta, você percebe, tá? As coisas. Aí tem uma coisa importante que ele vai falar, que é a temporalidade, né? Então, eu vou ler aqui para vocês, tá? Temporalidade é uma característica importante da consciência. Cada momento apresenta uma situação de acordo com o tempo e espaço definidos. Então, assim,
é o exemplo que eu havia dado para vocês algumas aulas, não é? Falando sobre Russell e a fenomenologia. O exemplo que eu havia dado é o de brincar na rua. Eu, quando criança, em 1984, tinha 10 anos de idade, eu brincava na rua. A gente ia pra rua, brincar, não sei o quê, um monte de gente na rua. A rua era lotada de criança. O que mais tinha nas ruas eram crianças nas ruas dos bairros brincando. E o tempo foi passando. Eu estou aqui, né, com 45 anos de idade, e hoje você não vê nenhuma criança brincando na rua, tá certo? O meu filho nasceu em 2008 e eu, muitas vezes, falo assim: nossa, o Samuel só fica dentro de casa, nesse condomínio aí, não sei o quê. Mas assim, ele vai brincar onde? É outro tempo. Aí eu, meus irmãos, muitas vezes a gente conversa. Nossa, a molecada hoje não sabe o que é brincar, né? Só fica nesse videogame e tal. Mas eles não têm saudade de brincar na rua, eles não sabem o que é isso. Isso não é do tempo deles. Eles nasceram, tudo já era eletrônico. A brincadeira toda já era eletrônico. Jogar online, fazer sala de bate-papo. É isso que a brincadeira hoje é essa. Entendeu? Então, não tem como você pegar um jovem hoje e falar para ele: nossa, você não sabe a alegria que é, como é legal brincar na rua. Ele vai olhar para você e vai: sei lá, eu brinco aqui, jogos online, falo com os meus amigos, vou até o shopping ali, volto. É isso, não tem brincar na rua. Por quê? Porque é outro tempo. E a consciência vai agir com base a este tempo. Você só pode ter saudade daquilo que você conheceu, certo? Você só tem saudade daquilo que você conheceu. O que você não conheceu, você não tem saudade. Então, o jovem hoje não tem a menor saudade de brincar na rua, porque ele ouviu dizer que brincavam na rua, mas ele nem sabe o que é isso, também não tem a menor curiosidade, porque não é do tempo dele. A consciência dele não trabalha com isso. Entende? Então ele fala da temporalidade justamente por isso. Ó, apresenta situações de acordo com tempo e espaço definido. Qual é o tempo? Década de 80. Espaço definido, brincadeira na rua. Entendeu? Olha só, a consciência sempre tem intencionalidade. É uma outra coisa importante que ele vai dizer. Sempre há uma intenção. Você pode ter alguma dúvida, você pode não ter o controle, você pode não saber o resultado, mas sempre há uma intenção. Você pode se dar mal, pode dar tudo errado, mas o fato é que sempre tem uma intenção, ok? Porque tem uma consciência, né? Aqui ele coloca, ó, não existe consciência sobre o nada. Desta maneira, essa consciência que veio a partir de alguma coisa é direcionada a alguma coisa ou alguma pessoa. Então, é algo automático. A consciência tem intencionalidade. Você teve intenção de fazer. Não existe isso. Ah, eu fui influenciado. Fizeram eu fazer. Me influenciaram a isso. Não, você que quis. Eu que quis. Eu poderia falar que não. Eu poderia mudar de opinião. Mas não, a minha intenção era fazer o que ele fez. Então, não vem. A gente não pode fazer isso, né? Dizer que foi sem querer, etc. Bom, pessoal, já ficou muito longo o vídeo, vou parando por aqui. Olha, dê uma olhada, deem aí uma olhada direitinho, façam como eu falei, anotem tudo, escreve ali a dúvida sobre isso, tal, e me pergunta. Tá bom, gente? Então, a apostila 12 vai ter lá o texto do Russell, não é Kant, tá bom? É Russell, tá? Valeu, pessoal, obrigado aí pelo bate-papo aí, tá bom? Valeu, gente. Tchau, tchau.